Olá! Ora, cá estou eu mais uma vez para vos falar sobre a vida e a obra de um grande autor da literatura mundial. O meu nome é Sebastião Barata e hoje vou falar-vos de Fyodor Dostoiévski, que foi um escritor, filósofo e jornalista russo, nascido em Moscovo em 1821 e falecido em São Petersburgo em 1881. Considerado um dos maiores romancistas e pensadores da história, escreveu obras-primas como Crime e Castigo, O Idiota e Os Irmãos Karamazov. Fyodor Mikhailovich Dostoiévski nasceu em Moscovo a 11 de novembro de 1821, no seio de uma família modesta. O seu pai era médico militar e a sua mãe dona de casa. Como a profissão de médico era pouco valorizada na época, a família passou dificuldades financeiras. No entanto, possuía 6 serviçais, os quais, segundo o irmão de Dostoiévski, o Andrei, serviam para manter o status social da família, uma vez que o pai tinha uma ascendência relativamente nobre, que abandonou por vontade própria. Dostoiévski e os seus irmãos tiveram uma educação religiosa cristã ortodoxa e estudaram literatura e outros estudos de humanidades desde muito cedo, por influência dos pais. Mas os pais morreram quando o escritor ainda era muito jovem. A mãe morreu no ano de 1836 e o pai no início de junho de 1839, havendo suspeitas de que foi assassinado pelos próprios servos da sua propriedade rural. Não sei se recordam que eu já tenho falado a propósito de outros escritores daquele regime de servidão que havia na Rússia rural. Aos 15 anos, quando a mãe morreu, Dostoiévski foi enviado para São Petersburgo para frequentar a Academia Militar de Engenharia. Ali estudou literatura, além das matérias militares essenciais e de engenharia, claro. Foi nesses anos que a sua vocação literária despertou ao entrar em contacto com escritores russos, seus contemporâneos, e com a obra de Byron, Victor Hugo, Balzac, Shakespeare e outros, especialmente franceses. Foi também muito influenciado pelo poeta romântico alemão, o Friedrich Schiller. A partir de agosto de 1841, Dostoiévski passou a residir fora da Academia da Engenharia, dividindo apartamentos com conhecidos e com o seu irmão Andrei. Depois terminou o curso de Engenharia em 1843. Após o término da sua formação académica como engenheiro, o Dostoiévski dedicou-se integralmente à escrita, produzindo romances, novelas, contos, memórias, escritos jornalísticos e críticas. Além disso, atuou como editor em revistas próprias, foi preceptor e participou em atividades políticas, como vou desenvolver mais seguidamente. As suas obras mais importantes foram as de ficção, romances e contos, nas quais abordou, entre outros temas, o significado do sofrimento e da culpa, o livre-arbítrio, o cristianismo, o racionalismo, o nihilismo, a pobreza, a violência, o assassinato, o altruísmo, além de analisar transtornos mentais, muitas vezes ligados à humilhação, ao isolamento, ao sadismo, ao masoquismo e ao suicídio. Pela retratação filosófica e psicológica profunda e atemporal dessas questões, os seus escritos são comumente chamados de romances filosóficos e romances psicológicos. Em 1845, começou a escrever a sua primeira obra, o romance epistolar Gente Pobre, trabalho que foi publicado no Almanac de Petersburgo no ano de 1846 e lhe trouxe um certo sucesso junto da crítica literária. Vissarion Belinsky, o mais influente crítico de literatura russa da primeira metade do século XIX, acreditou e fez acreditar que o Dostoiévski era a mais nova revelação do cenário literário do país. O Belinsky estava, na altura, extasiado com o movimento realista da Europa e considerou o romance de Dostoiévski como
a primeira tentativa do género na Rússia. Já o segundo romance, que se chamou O Duplo, que saiu em 1846, obra hoje muito famosa, mas especialmente depois de ter sido adaptada ao cinema, recebeu na altura críticas muito negativas, inclusivamente do Belinsky, críticas que acabaram por destruir o reconhecimento que o Dostoiévski começava a adquirir como escritor. A este seguiram-se outros romances, assim como contos e novelas, que também não alcançaram o efeito esperado. A mais conhecida obra dessa época é Noites Brancas, que foi publicada em 1848. Desde que terminou o curso na Academia Militar, o Dostoiévski entrou em contacto com grupos de intelectuais russos, sendo os principais o Círculo Petrashevsky e o Círculo Palme-Durov. O Círculo Palme-Durov foi formado a partir do Círculo Petrashevsky e servia de fachada para os radicais revolucionários, incluindo o Dostoiévski, que foi detido devido às suas atividades nesse círculo. Na noite de 22 para 23 de abril de 1849, foi preso sob a acusação de conspirar contra o czar Nicolau I. O motivo próximo foi ter lido em público passagens de uma carta semi-aberta do Vissarion Belinsky ao escritor Nikolai Gogol, na qual era criticado pelas suas visões políticas e sociais conservadoras. O Dostoiévski leu essa carta, tanto lá no Círculo Petransky como no Círculo Palme-Durov, além de ter ajudado a disseminá-la. Nos 8 meses que durou a investigação, o Dostoiévski esteve preso na Fortaleza de São Pedro e São Paulo. As investigações foram finalizadas em 17 de setembro de 1849 e enviadas ao czar, que ordenou a abertura de um tribunal misto, tanto civil e militar, para julgar, sob leis marciais, 28 acusados. 15 destes, incluindo o Dostoiévski, foram condenados no dia 16 de novembro à pena de morte por fuzilamento. Após diversos recursos, o Nicolau I perdoou muitos dos sentenciados. O Dostoiévski viu a sua pena ser comutada em 8 anos de trabalhos forçados. Dostoiévski então recebeu os seus grilhões e partiu para uma prisão localizada em Omsk, na Sibéria, para cumprir a pena. Encontrou ali muitos presos que estavam acompanhados das suas esposas, as quais se exilavam espontaneamente para acompanhar os seus maridos. Foram elas que forneceram a Dostoiévski e a outros presos recém-chegados os seus exemplares do Novo Testamento, que era o único livro que era permitido na prisão. Foi na prisão da Sibéria que o Dostoiévski sofreu o seu primeiro ataque de epilepsia, uma doença que o acompanharia pelo resto da vida, embora ele também já tivesse apresentado problemas nervosos antes disso. Esta doença aparece depois em vários personagens dos romances do Dostoiévski. A pena de Dostoiévski viria a ser reduzida para 4 anos e substituída por serviço militar por tempo indeterminado. Assim, em fevereiro de 1854, deixou a prisão e foi colocado no 7º Batalhão do Corpo Militar da Sibéria, permanecendo lá durante 4 anos no Cazaquistão. Nesse período, apaixonou-se por Maria Dmitrievna, que era uma mulher casada, que tinha um filho e que sofria de tuberculose. Em agosto de 1855, morreu então o marido da Maria Dmitrievna e, como em novembro de 1855 o Dostoiévski foi promovido a oficial, pediu a sua amada em casamento. Depois de várias hesitações, a Maria Dmitrievna lá aceitou casar-se com o Dostoiévski e a cerimónia ocorreu a 7 de fevereiro de 1857. Na noite de núpcias, o Dostoiévski sofreu uma violenta crise de convulsões e foi então que ele recebeu pela primeira vez o diagnóstico médico de que tinha epilepsia. Aproximadamente um ano depois, em meados de janeiro de 1858, o Dostoiévski pediu a aposentação do exército a fim de poder receber tratamento médico. E no início de 1859,
então conseguiu ser dispensado do exército para tratar da saúde, sob a condição de não residir em São Petersburgo nem em Moscovo. Então ele escolheu mudar-se para Tver, que ficava meio caminho, mais ou menos entre as duas cidades proibidas, e no início de 1859 iniciou então a viagem para a sua nova residência. No período entre a sua detenção e depois o retorno à vida civil, ocorreu a sua conversão, como ele próprio autor lhe chamou. Tratou-se de uma mudança radical das suas convicções existenciais, religiosas, morais e políticas. Antes da condenação, o Dostoiévski tinha a crença socialista ingênua de que poderia ser o líder dos servos na sua luta pelo fim do regime da servidão, sonho que o havia levado a enverdar pela via revolucionária. Na prisão, ele passou depois por várias fases. A primeira foi de repulsa pelos servos, por estes não aceitarem os originários das classes superiores como camaradas, como, portanto, seus iguais. Depois, reconhecendo e aceitando a posição moral dos servos, que era baseada no cristianismo ortodoxo do povo russo, não assim como membros de qualquer movimento político ou religioso, mas sim como seres humanos, capazes de amor infinito e também como qualquer outro ser humano da mais infinita maldade. E foi assim que ele, digamos, se converteu. O reinício de Dostoiévski como escritor ocorreu quando ele então começou a receber o seu ordenado de oficial do exército, que foi em março de 1857, e quando lhe foram restituídos os seus direitos civis, incluindo o direito de publicação, em maio de 1857. Publicou então o seu único texto, que já estava completo, quando ele foi detido para investigação, que se chamou O Pequeno Herói. Entre 1857 e 1859, escreveu 2 contos cómicos, que era O Sonho do Tio e A Aldeia de Stepanchikov e seus habitantes, mas nenhum destes 3 trabalhos obteve sucesso. O retorno de Dostoiévski com a sua família, portanto, a esposa e o enteado, né, o filho dela, a São Petersburgo, no final de dezembro de 1859, não foi fácil. A sua longa ausência não só o afastou dos antigos contactos de São Petersburgo, como também de toda a produção cultural russa, incluindo a literatura e o jornalismo, uma vez que o acesso aos livros não foi fácil para ele durante o tempo em que cumpriu pena. Como já vimos, só podiam ter o Novo Testamento. Mas a situação política que encontrou em São Petersburgo não era conflituosa, uma vez que os impulsos revolucionários dos literatos e de Dostoiévski, que tinham como principal finalidade a libertação dos servos, como já vimos, e o czar Alexandre II, que tinha assumido o trono em 1855, estava também determinado a libertá-los, a acabar com aquele regime. Também a sua conversão, que o impulsionou contrariamente ao socialismo, tornavam o czar e a sua política ainda mais simpáticos para ele. Efetivamente, a abolição da servidão veio depois a acontecer legalmente no dia 16 de fevereiro de 1859. Embora a forma como foi feita não tenha sido assim a melhor enfim, a trégua não durou assim lá muitos anos. O sucesso literário de Dostoiévski foi recuperado com a obra semi-biográfica A Recordação da Casa dos Mortos, que trata dos anos que ele passou na prisão e que inaugurou este género literário na literatura russa. Os 2 primeiros capítulos foram publicados no ano de 1860 na revista O Mundo Russo e depois republicados no início de 1861, sendo então seguidos pela publicação semanal de 3 novos capítulos. Mas a publicação depois foi interrompida pela censura e então nunca mais foi retomada. Foi encontrado e publicado um capítulo que ficou esquecido lá nos arquivos do governo, o qual o Dostoiévski tinha escrito com o objetivo frustrado de reverter a censura governamental do governo, portanto, e permitir que continuasse a ser publicado. Este capítulo continha, pela primeira vez nos escritos de Dostoiévski, aquilo que seria um dos temas das suas grandes obras,
a liberdade humana como bem supremo, contraposta, por exemplo, a uma suposta supressão total das necessidades vitais do ser humano pela utopia socialista. Em 8 de julho de 1860, Mikhail, o irmão de Dostoiévski, foi autorizado a publicar a revista literária Tempo, de que foi editor juntamente com Dostoiévski, a qual foi muito bem sucedida. Nesta revista, além das suas próprias ficções, o Dostoiévski também publicava traduções, resenhas, comentários e alguns estudos, incluindo, por exemplo, um estudo sobre o Edgar Allan Poe. Enquanto decorriam os preparativos burocráticos para a publicação da revista, o Dostoiévski escreveu o seu primeiro romance, então pós-Sibéria, que era um romance em folhetim chamado Humilhados e Ofendidos, que começou a ser publicado desde o primeiro volume do Tempo, em janeiro de 1861, e obteve um grande sucesso. Este romance, segundo Joseph Frank, teria inaugurado um estilo melodramático que o Dostoiévski usaria depois mais tarde nas suas grandes obras. Em 7 de junho de 1862, Dostoiévski partiu para a sua primeira viagem pela Europa, pela Alemanha, Bélgica, França, Inglaterra. Nessa viagem, ele jogou à roleta pela primeira vez, adquirindo um vício que depois o acompanharia quase toda a vida, apesar de o praticar apenas quando estava de viagem. No final de 1862, após então o seu retorno à Rússia, o Dostoiévski publicou Uma História Desagradável e depois Notas de Inverno sobre Impressões de Verão, onde retratava e comentava a sua viagem à Europa, não é? Que tinha feito tanto no ano anterior e que foi a sua última obra importante publicada na revista Tempo, porque a sua autorização de funcionamento foi cancelada pelo governo em maio de 1863, sob a falsa acusação de apoiar a Revolução Polaca. Em abril de 1864, Dostoiévski e o seu irmão Mikhail iniciaram então a edição de uma nova revista literária, que era a Época, que seguia realmente a mesma orientação política da editorial da sua antecessora. Na Época, o Dostoiévski publicaria então as suas Notas do Subterrâneo, a primeira das suas grandes obras. Em Notas do Subterrâneo, o Dostoiévski retratou a necessidade humana insuperável de liberdade, podendo fazer qualquer coisa para a manter, inclusivamente o masoquismo. Este livro foi escrito num momento extremamente difícil para o autor, uma vez que a tuberculose da sua esposa, a Maria Dmitrievna, não é? Piorou muito, vindo a falecer em 12 de abril de 1864. E como se não bastasse a morte da esposa, o Dostoiévski perdeu também o seu irmão e sócio, não é? O Mikhail, no dia 9 de julho desse mesmo ano. Nessa época, o Dostoiévski escreveu alguns artigos e o conto O Crocodilo, um texto inacabado, que saiu depois no último número da revista Época, que fechou por problemas financeiros em março de 1865. Após o fecho da Época e da morte da mulher e do irmão, enfim, sempre o seu companheiro na edição das revistas, o Dostoiévski entrou numa fase nova da sua vida. Deixou o agitado movimento político e literário russo e isolou-se, a fim de escrever os seus romances de uma forma mais tranquila. Apesar de afastado das obrigações burocráticas e sociais das revistas, ele não alcançou a tranquilidade que desejava por causa das suas dívidas e do seu vício dos jogos. No entanto, foram 6 anos de isolamento social, nos quais o Dostoiévski escreveu as suas obras-primas. O Crime e Castigo, O Idiota e Os Demónios. Além de outras obras menores, como O Jogador, portanto, este baseado na sua própria experiência, não é? E O Eterno Marido. Planeado inicialmente sim, para ser um simples conto, O Crime e Castigo tornou-se um romance de peso, uma das obras mais importantes do autor. Os seus primeiros 2 capítulos foram publicados, respectivamente nos números de janeiro e fevereiro de 1865, na revista O Mensageiro Russo, ele já tinha publicado a outra anterior, adquirindo imediatamente grande fama. Um facto curioso, que teria aumentado muito o interesse dos leitores pela obra,
foi o assassinato de um agiota e do seu criado, cometido por um estudante com o objetivo de roubar, de assaltar o seu apartamento. Este episódio era muito semelhante ao enredo lá do romance de Dostoiévski. E então, o sucesso dos primeiros capítulos, né, que saíram quando isto acabava de acontecer, trouxeram à revista O Mensageiro Russo nada menos do que 500 novos assinantes. A pressão dos editores para a finalização deste romance, assim como do outro jogador, levou a recomendarem a Dostoiévski a contratação de uma estenógrafa para o ajudar. A contratada foi Anna Grigorievna Snitkina, que viria depois a ser a segunda esposa de Dostoiévski. Tinha ela então 20 anos de idade. Após o casamento, então para fugir à pressão dos credores e entre outros problemas, o casal resolveu viajar pela Europa e partiu em abril de 1867. A viagem estava programada para durar alguns meses, mas acabou por durar 4 anos. Então eles residiram em Dresden, Genebra, Vevey, Milão, Florença e depois novamente em Dresden. E durante a viagem o Dostoiévski jogou muito na roleta e acabou por perder não só o seu próprio dinheiro, mas também o da sua mulher. Coitada, tinha pago os custos iniciais da viagem, por causa de ele estar completamente endividado. Em Genebra, no dia 5 de março de 1868, nasceu então a primeira filha do casal, se chamava Sónia, ou Sofia. Sónia era o diminutivo familiar do nome Sofia, que, no entanto, morreu pouco depois, em 12 de maio de 1868, por causa de uma gripe. A sua grande obra seguinte, O Idiota, foi publicada na revista O Mensageiro Russo entre janeiro de 1868 e dezembro de 1869. Esta obra é considerada a mais original de Dostoiévski. A história da sua composição está bem registada em 3 cadernos de notas deixados pelo autor, que demonstram a grande dificuldade e intensidade com que ele trabalhou naquele personagem, que foi o personagem principal, o príncipe Michikin. Na primeira semana de dezembro de 1869, Dostoiévski terminou de escrever o conto O Eterno Marido, que foi publicado no início de 1860 na revista russa Dawn, e que foi considerado o mais bem acabado conto de Dostoiévski, apesar de ser sido escrito exclusivamente por causa de razões económicas. Nesta época, o Dostoiévski já possuía alguns rascunhos para uma obra gigantesca ao estilo da Guerra e Paz do Tolstói, que ele sonhava escrever e a que queria chamar A Vida de um Grande Pecador. Nunca a publicou, mas, no entanto, estes manuscritos deram origem a 3 importantes romances russos de Dostoiévski. Foi Os Demónios, O Adolescente e Os Irmãos Karamazov. Em 26 de setembro de 1870, enquanto escrevia Os Demónios, nasceu a sua segunda filha, Lyubov, e em 8 de junho de 1871, com o livro ainda meio escrito, o Dostoiévski voltou à Rússia. Na viagem de retorno, apostou pela última vez na roleta. Nunca mais apostou a partir daí. Já em São Petersburgo, onde então ficou a residir, nasceu o seu terceiro filho, o Fyodor, no dia 16 de julho de 1871. Então, em busca de tranquilidade para criar os filhos, a família mudou-se para Staraya, na primavera de 1872. Os últimos capítulos dos Demónios foram publicados no volume de novembro e de dezembro de 1872, lá na revista O Mensageiro Russo, tendo sido depois publicado em forma de livro no ano seguinte, numa edição do próprio Dostoiévski e da sua esposa. No dia 1 de janeiro de 1873, o Dostoiévski envolveu-se na revista O Cidadão, da qual se tornou editor. Nesta revista escreveu a sua famosa coluna O Diário de um Escritor, que era um conjunto de ensaios onde ele expunha a sua visão da história, da religião, da arte e da política. E nesta primeira fase do Diário de um Escritor, o público encontrava uma síntese das suas posições políticas, no tempo encarnadas por personagens vividamente criadas pelo Dostoiévski. No entanto, note-se que, como já disse, eram genericamente ensaios e pouco tinham de ficção, sendo possível encontrar apenas uma obra ficcional completa
lá nesse conjunto que era o conto O Bobok, que saiu em 1873. No início de 1874, Dostoiévski começou a adoecer com o início do que seria o seu enfisema pulmonar, pelo que deixou a edição da revista, em abril, e partiu em junho para Bad Ems, na Alemanha, para conseguir tratamento médico. Depois, quando melhorou da saúde, regressou a Staraia no dia 1 de agosto de 1873 e começou imediatamente a trabalhar em O Adolescente, obra que ele publicou na popular revista da época, Notas da Pátria, tendo a última parte deste romance sido publicada no inverno de 1875. Mas essa obra não foi bem recebida pela crítica. Nessa mesma época, mais precisamente em 10 de agosto de 1875, nasceu o quarto filho do casal, que era o Alexei. A fim de dirigir o Diário de um Escritor, que então passou a ser publicado de forma autónoma, assim como numa forma de revista, o Dostoiévski e a sua família voltaram para São Petersburgo, em meados de setembro de 1875. Esta sua nova publicação chegou a ser o periódico mais influente até então visto na Rússia, tendo Dostoiévski alcançado com ela uma fama nunca experimentada. O último número desta fase do Diário de um Escritor foi então publicado em dezembro de 1877. São dignos de nota alguns contos publicados lá nesse periódico. Com o Mujik Marei, que saiu na edição de fevereiro de 1873, Uma Criatura Gentil em novembro de 1878 e O Sonho de um Homem Ridículo em abril de 1877. Em fevereiro de 1878 aceitou o convite do czar Alexandre II para ser tutor em conversas informais dos seus filhos mais novos, o Sergei e o Paulo. Em 16 de maio de 1878 morreu o filho mais novo do Dostoiévski, o Alexei. Então, os primeiros rascunhos de Os Irmãos Karamazov foram escritos em abril de 1878 e a publicação da sua primeira parcela, que ocorreu no dia 1 de fevereiro de 1879 na revista O Mensageiro Russo, foi um sucesso imediato. Em 7 de novembro terminou a escrita da última parte e no dia 6 de dezembro do mesmo ano foi publicada a versão em livro, em 2 volumes, dos Irmãos Karamazov, que vendeu nos primeiros dias metade das 3.000 cópias que foram impressas. O Dostoiévski tinha planeado uma continuação da obra, onde o personagem principal seria o Alexei, que era o mais novo dos 3 irmãos Karamazov, que lhe fazia lembrar o seu falecido filho, com o mesmo nome, mas acabou por morrer sem ter conseguido continuar a obra. Em agosto de 1880, o Dostoiévski reativou então o seu Diário de um Escritor, portanto, digamos que é a terceira fase desta grande obra, e então a sua publicação durou até à morte do escritor, tendo o último volume sido publicado em janeiro de 1881. Em 3 de fevereiro de 1880, o Dostoiévski foi eleito vice-presidente da Sociedade Eslava Benevolente e foi convidado a falar na inauguração do Memorial a Pushkin, em Moscovo. Em 8 de junho, proferiu o seu discurso, que teve um impacto emocional significativo no seu público. O seu discurso foi recebido com aplausos, imensos aplausos. Mas, mais tarde, foi criticado pelo cientista político liberal Alexander Gradovsky, com a alegação de que o Dostoiévski idolatrava o povo, e também pelo pensador conservador Konstantin Leontiev, que comparou o discurso ao socialismo utópico francês. Enfim, estes ataques levaram a uma deterioração da já frágil saúde do Dostoiévski, e então, após 3 dias de cama, ele morreu no dia 9 de fevereiro de 1881 de uma hemorragia pulmonar associada a um enfisema. Foi organizado um cortejo fúnebre com representantes de diversos grupos sociais. Uma grande multidão de aproximadamente umas 30.000 pessoas seguiu o corpo, que foi velado na Igreja do Espírito Santo. Então, pois, a influência do Dostoiévski é ímpar. Ele influenciou diretamente a literatura, a filosofia, a psicologia e a teologia.
Sob a sua influência direta foram produzidas várias obras literárias. São inúmeros os escritores que se inspiraram na sua obra. E cinematográficas. Só cinemas adaptados, portanto, diretamente de obras dele adaptadas, são talvez à volta de uma dúzia. E se formos a contar aqueles que se inspiram nas suas ideias, esses são talvez mais de 100 ou centenas, são incalculáveis. Foi também reconhecido como precursor de vários movimentos, como o Nietzscheanismo, a psicanálise, o expressionismo, o surrealismo, a teologia da crise, o existencialismo, enfim. Na obra do Dostoiévski encontram-se presentes, dizia profeticamente, os problemas que iriam ocupar a literatura e a filosofia durante todo o século XX. Ora bem, eu penso que já estou um bocado adiantado hoje, porque tinha muita coisa para falar sobre Dostoiévski, mas não quero deixar de vos apresentar os poucos livros que tenho dele. Tenho aquela novela As Noites Brancas, né, de que falei. Tenho aquele também muito importante, A Recordação da Casa dos Mortos. E tenho os 2 volumes de O Crime e Castigo. Estes que andei a ler ao longo desta semana. E que é, portanto, uma das suas 3 maiores obras-primas. O Crime e Castigo é uma obra interessantíssima, que tem dado aso a inúmeros estudos e interpretações. Não me queria assim espalhar muito, só queria dizer que o protagonista desta obra, que era o Raskolnikov, considerava-se um daqueles poucos eleitos da humanidade. Ele dizia que entre 1 milhão de pessoas nascia um ser especial, um ser que se salientava da turma, da multidão. Ele pensava, por exemplo, no Napoleão, que era o seu grande herói, o seu grande inspirador. Mas podíamos pensar também no Alexandre o Grande, no Júlio César, ou então, se quisermos falar em outros mais recentes, depois já de Dostoiévski, no Hitler, no Stalin, se calhar no Putin. Portanto, indivíduos que se julgavam sumidades e que estavam acima da lei. A lei é para cumprir pelos outros, não por estes. Estes estão destinados a revoltar a sociedade, a criar sociedades novas, a fazer evoluir a humanidade. E então foi nesta ideia que ele concebeu a ideia de fazer um crime, eliminar uma pessoa que ele considerava um pária da sociedade. E então que seria como que o seu ensaio para demonstrar se ele realmente ou não era um desses eleitos. E matou então uma velha agiota que, portanto, explorava as pessoas. A coisa correu-lhe mal, pois todo o romance, né, é desenvolvido dentro deste drama, este dilema dele. Entrega-se, não se entrega. Sou realmente um desses seres superiores ou sou um vulgar que se julgou um ser superior? E a vida corre muito mal. Eu desejava continuar e falar muito mais sobre o romance, mas infelizmente não tenho tempo para mais. E por aqui me fico, por aqui sou obrigada a ficar. Leiam um livro que é de facto uma obra espetacular. Apesar de ser muito grande, a minha vontade era que ler continuamente, nem que estivesse 3 dias sem dormir, até chegar ao fim. É uma obra que, uma vez começada, não se consegue parar. Uma maravilha. Pronto, por aqui me fico. Espero que tenham gostado desta conversa hoje sobre o grande Dostoiévski. E se Deus me der vida e saúde, espero cá estar para a semana para falar sobre outro grande autor da literatura mundial. Ora, passem muito bem.